Olá pessoal, aqui fechando então a série dessa ótima obra do Alex de Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução. Então, para fechar aqui, vamos falar do livro 3, né, que compõe essa obra. E vou passar aqui rapidamente pelas minhas notas e depois fazer um apanhado geral do capítulo, né? Então, o livro 3, ele começa, o primeiro capítulo tem título de Como em meados do século XVIII os literatos tornaram-se os principais homens políticos do país e dos efeitos que disso resultaram. Então, basicamente, o que Tocqueville destaca aqui é que, primeiramente, a França era provavelmente o mais letrado dos países na Europa, principalmente, é o mundo que se tinha mais visibilidade. Em contrapartida ao que acontecia na França, na Inglaterra, por exemplo, os literatos participavam ativamente na vida pública, ativamente como atores da vida pública. Na França, isso não era o caso. Eles só falavam constantemente do assunto de forma abstrata. E aí vocês já vão entender por que isso é muito relevante. Bom, essa política então abstrata e que permeava a literatura e toda a cultura francesa, portanto. E disso adviu, na verdade, o quê? Um sem número de ideias, de sistemas políticos, mas com um ponto que tinha um ponto central, um ponto fundamental, que era substituir por regras simples e elementares, buscadas na razão e na lei natural, os costumes complicados tradicionais que regem a sociedade. Então, assim, digamos, tinha uma intenção boa, tinha um fundamento bem interessante, um fundamento louvável, que era buscar simplificar a forma como era regida a sociedade em comparação com uma estrutura muito complexa que eram as sociedades antigas, medievais, europeias, com todo o seu intrincado ali, na verdade, costumes e tradições. Então tinha essa intenção. Bom, mas aí ele destaca o seguinte, que o distanciamento então desses literatos franceses da prática política fazia com que eles não enxergassem as limitações práticas das suas ideias abstratas. Cada vez mais eles tendiam o quê? A tentar gerar teorias gerais que seriam aplicadas a todos. E Tocqueville destaca um ponto muito interessante. Ele diz o seguinte: a pouca liberdade política encontrou na liberdade restrita de filosofar o refúgio, né? Então os escritores passaram a ter um papel de chefe de partido, o que eram feitos por chefes de partidos em países mais livres, tá, do que a França. E então você tinha essa situação, uma separação total de teoria e prática do governo. E com o tempo a multidão desertou da cidade real, que era aquela prática política, e passou a pensar na cidade ideal concebida pelos escritores. Então olha só que interessante, passaram a acreditar em toda aquela abstração, em tudo aquilo que os literatos defendiam, aqueles sistemas políticos que eles filosofavam a respeito. Então o mundo abstrato do governo ideal literário passou a ser a linguagem, inclusive, das camadas mais baixas. Então é isso. Você tem a importância dos filósofos, dos pensadores na Revolução Francesa, que é algo bastante conhecido. Então, passando para o capítulo 2, que se chama Como a irreligiosidade pôde tornar-se uma paixão geral e dominante entre os franceses do século XVIII e que espécie de influência isso teve sobre o caráter da Revolução. Então ele fala justamente que a irreligião se torna uma paixão geral, ardente, intolerante e opressiva na França, que tinha o objetivo o quê? Segundo ele, tirar das almas a fé que as enchia e deixá-las vazias para que pudesse o quê? Entrar essas ideias abstratas dos literatos, né? O problema da religião não eram os seus eventuais pecados enquanto instituição pública, mas sim o obstáculo que ela podia ser à revolução política almejada pelos literatos
e difundida entre o povo, né? Então ele até faz o contraponto aqui com a sociedade americana da época, por exemplo, que considerava que uma sociedade civilizada ou ainda uma sociedade livre não subsiste sem religião. É a maior garantia de estabilidade e da segurança dos indivíduos. Isso era a filosofia muito presente aí nos Estados Unidos na época. E, bom, então esse descrédito nas crenças religiosas marcou o caráter da Revolução. E nada contribuiu mais para dar à sua fisionomia a expressão terrível que mostrou. Então a falta do pensamento religioso faz aí com que a Revolução tome efetivamente esta cara bastante terrível. Então eu vou ler aqui um trechinho bem interessante do capítulo 2. Só um segundinho para eu achar aqui. E outra questão interessante é que ele justamente fala que isso levou aos franceses, em função das ideias desses literatos, eles perderam a noção de imperfectibilidade humana. Eles passaram a acreditar numa suposta perfeição humana, que o desenvolvimento humano poderia levar aí a mil maravilhas, e isso permeia, se você for ver, toda a Revolução. Então, para ler aqui rapidinho o último parágrafo do capítulo, para vocês entenderem um pouquinho essa questão. Então, mas na Revolução Francesa, como as leis religiosas haviam sido abolidas ao mesmo tempo em que as leis civis eram derrubadas, o espírito humano perdeu por completo sua estabilidade. Não soube mais a que se agarrar nem onde se deter. E viu-se aparecerem revolucionários de uma espécie desconhecida, que levaram a audácia até a loucura, que nenhuma novidade pôde surpreender. Nenhum escrúpulo pôde moderar e que nunca hesitaram a execução de um desígnio. E não se deve acreditar que esses seres novos tenham sido a criação isolada e efêmera de um momento destinada a passar com ele. Formaram desde então uma linguagem que se perpetuou e se espalhou em todas as partes civilizadas da Terra, que em toda parte conservou a mesma fisionomia, as mesmas paixões, o mesmo caráter. Encontramo-lo no mundo ao nascermos, ainda está ante nossos olhos a esquerda. Resumiu a esquerda aqui, mas isso é um outro assunto. Bom, o capítulo 3, ele já traz o seguinte título: como os franceses quiseram reformar antes de querer liberdade. Olha só que interessante o que nos conta aqui o nosso querido Tocqueville. Então, ele começa dizendo que a ideia de liberdade política só aparece bem tarde na Revolução. E o que é mais antigo, desde o começo dessas ideias, era esse ideal abstrato de igualdade, mesmo na servidão. E isso era muito forte, esse ideal abstrato de igualdade. Era uma igualdade por igualdade, né? E que é um ponto bem interessante que eu mais para frente eu pretendo abordar, talvez até num outro vídeo extra, porque tomaria um tempo. Outra coisa, o que eles acreditam sim, nessa altura aqui, eles acreditam muito numa educação pública e restrita, e que as luzes advindas dessa educação pública e restrita seria suficiente para um país virtuoso. Então não esquece, não precisa de liberdade, não precisa, só educar o povo. É o que eles achavam, mas a coisa não era bem por aí. Então eu vou ler aqui um trechinho de Letrosne, que fala o seguinte: a situação na França é infinitamente melhor que a da Inglaterra, pois aqui é possível realizar reformas que em um instante mudam toda a situação do país, ao passo que entre os ingleses tais reformas podem sempre ser entravadas pelos partidos. É preciso que o Estado governe de acordo com as regras da ordem essencial.
Então é isso, é uma ideia de Estado forte. Ele acha que os partidos, a democracia efetiva, com liberdade política, com diversos partidos, atravanca o processo. É isso que eles achavam. Eles têm uma visão estatal, uma visão de Estado forte que molda a nação de acordo com um modelo ideal. Então é uma ideia que permeia muito a filosofia da Revolução Francesa. Então, na sequência, o que Tocqueville nos conta é dos primeiros economistas. Aqui aparece o que ele chama de economistas, que são pessoas que, a diferença dos literatos, como chama Tocqueville, são pessoas que já pensavam mais na prática política, mas ainda assim eram pessoas com uma questão abstrata, ainda era uma ideia abstrata, não eram pessoas que efetivamente estavam ligadas à prática política, era outra coisa. Então, e ele marca o início das ideias socialistas. Esses economistas marcam então o início das ideias socialistas, tá? Por exemplo, no Code de la Nature de Morelli, se você ler ele, o aqui diz Tocqueville, nele encontrareis, juntamente com todas as doutrinas dos economistas sobre a onipotência do Estado e sobre seus direitos ilimitados, várias de teorias políticas que mais aterrorizaram a França nesses últimos tempos e que supunhamos que vimos nascerem. O caráter comunitário dos bens, o direito ao trabalho, a igualdade absoluta, a uniformidade de todas as coisas, a regularidade mecânica em todos os movimentos dos indivíduos, a tirania regulamentar e a absorção completa da sociedade dos cidadãos no corpo social. E aí ele fala aqui, palavras aí desse código: nada na sociedade pertencerá singularmente nem como propriedade a ninguém, diz o primeiro artigo desse código. A propriedade é odiosa, quem tentar restabelecer ficará aprisionado por toda a vida como o louco curioso inimigo da humanidade. Cada cidadão será alimentado, cuidado e ocupado às expensas do Estado. Então você vê aqui que tudo isso são ideias são ideias socialistas, né? Mas aí acontece, a ideia de liberdade política ela também começa a se difundir nesse contexto, começar com um pedido por autonomia das províncias. Isso passa a se difundir então na sociedade também. E aí você gera um conflito entre o amor pela liberdade política, que cresce, mas o arcabouço teórico do tipo de administração que eles queriam, que era de um Estado forte, não coaduna com isso, né? Então, vou ler aqui 2 parágrafos rapidinho para vocês. Vejo que quando são mal conduzidos, os povos facilmente concedem o desejo de governar a si mesmos, mas esse tipo de amor, a independência que nasce apenas de certos males particulares e passageiros que o despotismo traz, nunca é duradouro. Acaba junto com o acidente que o fizeram nascer. Pareciam amar a liberdade, mas na realidade não faziam mais que odiar o seu senhor. O que os povos feitos para ser livres odeiam é o próprio mal da dependência. Então ele fala que era uma ideia. Por que é isso? Era sim um ideal de liberdade, mas era algo que era um pouco um fogo de palha. Na prática, o que eles odiavam era o senhor, era aquela força do Estado absolutista oprimindo-os, né? Então não era bem um ideal mesmo de liberdade mais louvável, digamos assim. Então era um fogo de palha, um ódio pelo senhor que conduzia de forma má o governo. Bom, aí no capítulo 4, que o reinado de Luís XVI foi a época mais próspera da antiga monarquia e como essa mesma prosperidade apressou a Revolução. Então, a França ela estava em ruínas no reinado de Luís XIV, que é no fim do século XVII, miséria especialmente originada dos vícios da Constituição, né, uma Constituição absolutista, governo centralizado e tudo mais. 30 ou 40 anos antes da Revolução, o cenário muda, um espírito novo alimenta a nação pela busca de cada um em melhorar sua condição. Então são feitas várias reformas pelo Luís
no reinado de Luís XVI, que permite uma situação de bastante prosperidade. A França estava num momento próspero de sua história. Tinha absolutismo total na lei, mas na prática o rei obedecia à opinião pública. Então era essa situação que existia. Mas a prosperidade ela não impedia a inquietação dos espíritos, o descontentamento com as instituições e a Constituição, pelo contrato onde havia mais, pelo contrário, onde havia mais prosperidade, na verdade, e até onde leis haviam sido reformadas para melhorar a situação tributária, é onde a revolução vai ter o seu foco. Então, assim, se por um lado houve uma série de reformas que melhorou a situação tributária ali, o arcabouço total da sociedade ainda trazia muitas paixões. Era algo odiado pelo público, a forma como aquela sociedade se organizava, por tudo aquilo que eu já comentei desde o livro 1 e 2 principalmente. Então foi justamente a prosperidade que trouxe a visão da perfectibilidade humana que vai estar por trás da filosofia que leva à revolução. O Estado era o grande devedor nesse período. Então teve essa questão também. O Estado, como era muito forte, era ele que era o motor mesmo da sociedade, mas o Estado não cumpria com os seus deveres contra os seus credores, que eram homens de negócio e tudo mais. Então isso também gerava muito descontentamento por parte da população de uma forma geral, principalmente da burguesia, que era a quem o governo devia, né? Então várias fortunas dependiam de negócios com a administração pública, e isso não estava. Então, para ler aqui o último parágrafo desse capítulo, desculpa. Tocqueville então fala: como se poderia ter evitado uma catástrofe? De um lado, uma nação em cujo seio o desejo de fazer fortuna vai ser espalhado dia a dia, do outro, um governo que continuamente excita essa paixão nova e conturba-se sem cessar, inflama e a desespera, forçando assim dos dois lados rumo à sua própria ruína. Aí então, movendo ao capítulo 5, como tentando ajudar o povo, amotinaram-no. Então esse é um capítulo muito interessante, porque ele fala basicamente que o povo começou a ser incendiado pela própria forma, pela própria transparência, até de certa forma, como as pessoas lidavam com a forma que o povo era oprimido. Então eles falavam, então o rei fazia uma coisa aí, um agradinho para o povo, mas ele já destacava assim: nossa, o povo que é tão oprimido e tudo mais, não sei o que, nós agora resolvemos ajudá-lo aqui assim, porque ele merece. Então isso, ao invés de na verdade, o povo não se sentia mais ajudado, ele se sentia tava ali, sabia daquelas opressões, e aquela pequena coisa que estavam fazendo era muito pequena para agradar ali, na verdade. E por que eles faziam isso? Olha só, interessante, porque eles achavam que o povo não estava entendendo de nada disso. Eles estavam colocando aquela situação para explicar para a aristocracia, para as classes mais estudadas, o motivo pelo qual eles estavam tomando aquelas medidas, que estavam até algumas poucas medidas que visavam melhorar a vida dos mais pobres. Mas eles achavam que o povo não estava entendendo isso. Mas a França era um dos países mais letrados do mundo, ou talvez o mais letrado do mundo na época. Então o povo sim tinha o conhecimento e entendia o que estava acontecendo. Bom, daí no capítulo 6, de algumas práticas por meio das quais o governo completou a educação revolucionária do povo. Então o próprio governo ele incute essas ideias revolucionárias no povo, ideias hostis ao indivíduo, Estado forte, tudo mais, contrária aos direitos particulares e amigas da violência. Então isso é óbvio que vai incitando o povo, né? A ideia mãe do socialismo, tudo propriedade do Estado, remonta ao reinado de Luís XIV, mas no século XVIII todo o gosto pelo bem público e o desrespeito à propriedade particular toma aí grandes proporções. E é interessante que não havia praticamente mais nessa altura na França uma opressão da parte dos ricos aos mais pobres, mas bastava você ter o Estado pela frente e você estava em maus lençóis.
Então a opressão era pelo Estado, não era mais de uma classe outra. Bom, aí no capítulo 7, o que Tocqueville nos mostra, para fechar, é como uma grande revolução administrativa preceder a revolução política e das consequências que isso teve. Tem mais um capítulo, na verdade. Então aí ele conta nesse capítulo, só bem rapidamente, como foram feitas diversas mudanças administrativas, mudanças que até de certa forma eram favoráveis ao desenvolvimento econômico, à melhoria da vida na França, às vezes até da melhoria da sociedade, dos mais pobres, mas eram leis secundárias. Você ainda tinha as leis primárias, ainda eram muito opressoras, era muita centralização, era muito poder do Estado, né? E então o que acontece na prática é que a França tinha basicamente dois modos de administrar, dependendo da região, dependendo da província, era um ou outro. Ou era uma coisa bem absolutista, uma única pessoa centralizando tudo, ou era via forma de uma assembleia. E aí eles não tiveram, engraçado que eles não tiveram essa visão de juntar essas duas coisas, ter um poder executivo na figura de uma pessoa e um poder legislativo e fiscalizador através de uma assembleia. Eles não tiveram essa ideia, eles sempre ficavam alternando entre uma ideia e outra. Então tudo isso levava muita incerteza. Então toda a estrutura estava abalada. E aí quando veio a revolução, quando ela eclode, né? Então tudo isso vem abaixo. Bom, para fechar, capítulo 8. O capítulo 8, ele basicamente faz no capítulo 8, que se chama Como a Revolução Surgiu Naturalmente do que a Precede. Então é tudo isso que a gente já... O livro todo ele já vai afunilando para chegar aí. Então qual foi essa cronologia da Revolução em poucos tópicos, né? Então você teve primeiro a queda do sistema feudal, que aconteceu muito antes na França até do que em outros países, mas sem que a nobreza perdesse seus privilégios. Essa foi uma peculiaridade francesa. Depois, o que aconteceu? Levou a acender nos corações do povo um desejo democrático que ainda arde. Então essa questão dos privilégios acendeu esse fogo, esse desejo por querer participar da população, porque ela era até de certa forma muito mais, ela não conhecia mais a servidão na prática. Teve a questão da separação de classes, que resulta na nobreza ser um exército de oficiais sem soldados, e explica por que isso tudo, então esse castelo todo pudesse cair numa noite. Você tinha muito clara a divisão de classes, e uma não suportava a outra. A abolição das liberdades políticas das províncias, centralização política. Paris é o país, na verdade. As outras... então, o resto das províncias eram muito oprimidas, e que por isso que um motim ocorrido na capital era o suficiente para destruir de cima para baixo essa nobreza, que até no passado tinha suportado violências maiores. E o afastamento da vida política do povo francês, que levou a essa questão dos filósofos, ideias abstratas, descoladas da realidade de como o governo deveria funcionar, e que estivesse por trás o desejo de reforma, só que tais ideias implicavam em mudar bruscamente tudo, porque eram abstratas e não se encaixava mais naquela estrutura existente. Então havia a necessidade de algo revolucionário para chegar nisso. O fato da igreja ela tá aí misturada em praticamente tudo nas instituições antigas, foi por isso que ela teve que ser atacada junto com o poder político, tá? E além do que sem os freios e aí o que acontece? Que sem os freios da religião, ou das leis, ou dos costumes tradicionais, só podia então culminar em temeridades, que foi o que na prática aconteceu na Revolução Francesa.
E foi o antigo regime, então, que alimentou tudo o que se tornaria a revolução mais desumana. Então fica claro para essa cronologia que foi como já o passado foi levando a isso tudo. Então, duas paixões principais no seio da França no século XVIII. Um é o ódio violento e inextinguível pela desigualdade, nutrido pela forma que se sucederam o feudalismo no país, principalmente, e liberdade, só que essa desenvolvida bem depois, e logo arrefeceu em meio à anarquia e à ditadura popular, que foi o que a Revolução acabou se tornando. Então, para fechar, gostaria de ler dois parágrafos rapidamente para vocês. Então, o que acontece? De fato, o antigo regime tivera todo um conjunto de instituições recentes que, não sendo hostis à igualdade, podiam facilmente ocupar um lugar na sociedade nova e que, entretanto, ofereciam ao despotismo facilidades únicas. Procuram-nas no meio dos escombros de todas as outras e encontrarão-nas. Outrora, essas instituições tinham gerado hábitos, paixões e ideias que tendiam a manter os homens divididos e obedientes. Reavivaram esta e valeram-se dela, recuperaram a centralização em suas ruínas e restauraram-na. E como, ao mesmo tempo que ela se reerguia, tudo o que anteriormente pudera limitá-la ficava destruído. Das próprias entranhas de uma nação que acabava de derrubar a realeza, viu-se sair subitamente o poder mais extenso, mais detalhado, mais absoluto do que o for exercido por qualquer de nossos reis. O empreendimento pareceu de uma temeridade extraordinária e seu sucesso inaudito, porque pensava apenas no que viu e esquecia o que haviam visto. O dominador caiu, mas o que havia de mais substancial em sua obra permaneceu em pé. Morto seu governo, sua administração continuou a viver. E desde então, toda vez que se quis derrubar o poder absoluto, não se fez mais que colocar a cabeça da liberdade em um corpo servil. Então, qual é o panorama principal disso tudo? Os franceses não queriam realmente liberdade, eles não estavam tão imbuídos assim. A liberdade até aparece, mas quando já está mais no final aí do processo que culmina na Revolução Francesa, só que não existia tanto esse apego à liberdade, pelo contrário, era um fogo de palha. O que eles tinham era um apego a ideias abstratas como um apego à extinção completa da desigualdade, o que nada pode ser mais abstrato que isso. Desigualdade, gente, desigualdade é regra, nunca foi exceção em lugar nenhum na história e nunca vai ser, porque você na prática você precisa das habilidades diferentes. Eu sou péssimo atleta, eu não tenho pique de atleta, eu não tenho porcaria nenhuma para ser um atleta, nem que eu quisesse. E já outras pessoas têm uma aptidão assim natural para tudo isso. Agora eu tenho aptidão para outras coisas. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de tenho um gosto bastante plural no que tange a intelectualidade, as questões intelectuais. Então, cada um tem a sua importância. Mas a França não estava imbuída, ela estava imbuída dessa ideia abstrata cega. E aí quando a liberdade entra, já é muito tarde, na verdade é uma liberdade que é fogo de palha. E aí por isso, que aí com toda essa estrutura, com a população inflamada por tudo isso, porque ela era realmente oprimida, ela via as classes superiores só tendo privilégios, etc, etc. Então, óbvio que tudo isso inflamou. Se você não tinha os freios da religião, não tinha os freios das leis, dos costumes, na Revolução, tudo temeu a barbárie. Só que depois, daquelas ruínas, o que floresceu se as ideias não eram mesmo de liberdade, não eram mesmo umas ideias onde podia crescer, não era um terreno fértil, era um terreno era um terreno de ideias abstratas como a desigualdade a todo custo. Do que surgiu? Na verdade, surgiu quase a sociedade como ela era, somente não tinha mais realeza, não tinha mais
nobreza, mas todos os vícios que já estavam no antigo regime, como o centralismo político, o poder muito forte na mão dos políticos, do Estado, do governo, continuou. E essa é a trágica história da Revolução Francesa, contada aí com brilhantismo por Alexis de Tocqueville. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo ainda fazer uma série, um vídeo extra, daí tratando na verdade de uma coisa mais ampla, de o que a gente pode tentar trazer de todo esse estudo da Revolução Francesa para a nossa prática aí diária. Então não vai ser mais sobre a obra específica, mas já abstraindo um pouquinho mais, extraindo um pouquinho mais para algo mais concreto. Um abraço, até a próxima.